Existe uma chave quântica capaz de mudar qualquer situação mais rápido do que você imagina, e quase ninguém sabe que ela existe. Porque ela não está nas ações, nas decisões ou nas estratégias. Ela está em algo muito mais discreto. Tão discreto que você usa o tempo todo sem perceber. A direção vibracional da sua atenção. A maioria das pessoas acredita que manifesta com desejo. Mas não é o desejo que cria movimento no campo. É a vibração que surge do ponto onde sua atenção repousa de forma consistente. O universo não lê suas intenções eventuais. Ele lê sua fidelidade emocional. E aqui está o princípio secreto. A situação só muda quando a sua atenção deixa de alimentar a linha de realidade que você quer sair, e começa a nutrir a vibração da realidade que você quer entrar. Simples. Sim. Mas quase ninguém consegue fazer isso porque a mente foi treinada para reagir ao que está acontecendo, e não ao que está nascendo. A atenção é um holofote vibracional. Tudo o que você ilumina, você fortalece. E tudo o que você fortalece, o campo réplica. É por isso que algumas situações parecem travadas. Não é porque o universo está demorando. É porque, vibracionalmente, você ainda está conectado à versão antiga do problema. E quando sua atenção está aprisionada no que te frustra, no que te preocupa ou no que te limita, você está vibrando exatamente a frequência que mantém essa realidade viva. A chave quântica é inverter o fluxo. Não lutar com o que existe. Não tentar empurrar a mudança. Mas retirar a atenção emocional da realidade indesejada e deslocar sua vibração para a linha onde a solução já é natural. A atenção não muda fatos. Muda frequências. E frequências mudam fatos. Quando você desloca sua atenção vibracional, não como fuga, mas como escolha, você literalmente desliga a energia que mantém a situação atual e realinha sua emissão com uma possibilidade mais elevada. É nesse momento que o campo começa a reorganizar tudo ao seu redor. E a mudança, que antes parecia distante, começa a acontecer de forma quase imediata. Porque a realidade segue a vibração, não a intenção. Existe um ponto em qualquer processo de mudança em que você não precisa melhorar a situação, não precisa ter mais força, não precisa fazer algo extraordinário. O que você realmente precisa é inverter a direção da energia que você está emitindo. E isso, quase ninguém percebe. A vida tem uma dinâmica que parece invisível, mas que dirige tudo, a inércia vibracional. Tudo aquilo que você repete emocionalmente, pensamentos, interpretações, medos, expectativas, ressentimentos, falta, cria uma corrente interna. E essa corrente se comporta como um rio subterrâneo. Ele empurra você para a mesma paisagem interna, para as mesmas conclusões, para as mesmas decisões. E, inevitavelmente, para os mesmos resultados. A reversão interna é quando você faz o impensável. Você para de nadar no rio da vibração automática e vira o corpo para a direção contrária. Mesmo que seja por um instante. Mesmo que seja leve. Mesmo que ainda não haja evidências. Mas esse pequeno movimento é o que cria a chave quântica da mudança rápida. Toda vibração tem um ponto de saturação, um momento em que ela já extraiu de você tudo o que podia. É aquele instante em que você sente cansaço psicológico, desgaste emocional, repetição de pensamentos e um ciclo que parece não se romper. Mas, ao contrário do que você imagina, esse ponto de saturação não é uma derrota. Ele é um sinal cósmico. É exatamente quando você chegou ao limite que o campo se torna mais maleável. Por quê? Porque quando você está no limite, você finalmente para de sustentar a vibração antiga com tanta força. Você começa a largar. E é nesse relaxamento, mesmo que vindo do cansaço, que a reversão interna encontra espaço para existir. A física tradicional explica que qualquer corpo em movimento continua na mesma direção, a menos que uma força externa haja sobre ele. A física quântica, porém, mostra algo ainda mais interessante. A força externa não precisa estar no mundo físico. A força pode nascer dentro da consciência. Quando você altera a qualidade do seu estado interno,
você não apenas muda de pensamento. Você muda o vetor energético que estava alimentando sua linha de realidade. A reversão interna é quando você cria um vetor totalmente novo, mesmo estando dentro da mesma situação externa. É como se você estivesse em um trem em movimento, acreditando que não tem escolha, até perceber que você pode levantar, mudar de vagão, e o trem inteiro muda de direção porque você mudou a vibração que o alimentava. A reversão interna acontece em um instante específico. Não é gradual. Não é racional. Ela acontece quando você diz, de dentro, eu não continuo alimentando isso. É um corte vibracional. Uma interrupção. Uma quebra de padrão. E esse corte cria uma descontinuidade energética, um pequeno vazio vibracional. E, no vazio, o universo faz o que ele faz melhor, preenche com a vibração dominante do novo estado interno. Esse momento é tão poderoso que, quando acontece, você literalmente sente um alívio, uma expansão, uma respiração mais profunda, uma percepção de que algo virou, mesmo que nada tenha mudado ainda do lado de fora. Esse é o ponto em que o campo quântico recebe a nova informação. Depois do corte vibracional, vem o reposicionamento. E aqui está o segredo. Você não precisa sentir totalmente a nova vibração. Você só precisa se posicionar dentro dela. Isso significa escolher uma nova interpretação, escolher uma nova conclusão, escolher uma nova postura interna, escolher uma nova expectativa, escolher uma nova relação com a situação. É como trocar a lente através da qual você olha a realidade. A realidade ainda é a mesma, mas a lente muda completamente a imagem. E, no campo quântico, a lente é a vibração. Quando você se posiciona na nova energia, mesmo que timidamente, o campo começa a reorganizar probabilidades. A sensação não precisa ser perfeita. O alinhamento não precisa ser absoluto. Basta a decisão vibracional. Quando a reversão interna acontece, o campo responde de 3 formas. Microcoincidências começam a aparecer. 1. Ideias novas surgem sem esforço. 2. Pessoas, oportunidades ou sinais se movem até você. 3. Pessoas, oportunidades ou sinais se movem até você. Nada disso é aleatório. É a assinatura da reversão vibracional interferindo no espaço-tempo. Uma nova linha de realidade começa a se formar. E mesmo que você ainda não veja a mudança externa plena, o processo já está em curso. A velha linha perdeu força. A nova está se abrindo. Tudo porque você conseguiu fazer algo que quase ninguém faz. Você inverteu a direção da energia antes de exigir que a circunstância mudasse. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, que determina o rumo de toda a sua vida energética. Ele não é dramático, não é cinematográfico, não é acompanhado por relâmpagos ou sensações intensas. Na verdade, ele é tão sutil que a maioria das pessoas passa por ele todos os dias sem perceber. Esse instante é o que chamamos de um interruptor quântico, o momento exato em que sua vibração deixa uma linha de realidade e entra em outra. Não é algo que você faz conscientemente. É algo que acontece dentro do seu campo quando certos elementos internos se alinham de forma diferente. É como se o universo estivesse esperando você soltar um último fio da vibração antiga para, finalmente, autorizar a mudança de rota. O interruptor quântico não depende da situação externa. Ele não espera que tudo melhore, que você tenha certeza, que você veja sinais ou que alguma evidência apareça. Ele depende unicamente da sua emissão interna, da qualidade do seu estado emocional e da maneira como você está se relacionando com a realidade naquele exato segundo. A troca de linha de realidade acontece quando sua energia deixa de reafirmar o que você não quer e começa a sustentar, mesmo que minimamente, a possibilidade do novo. É um momento quase paradoxal. Você ainda está dentro da mesma circunstância, mas algo dentro de você já não vibra como antes. A velha reação perdeu força. A velha interpretação não se sustenta mais.
A velha narrativa está fraca demais para continuar comandando o fluxo da sua energia. É como se você estivesse segurando uma corda por tempo demais, e finalmente, seus dedos não tivessem mais força para manter o aperto. E quando você solta, mesmo sem a intenção perfeita de soltar, sua vibração dá espaço para outra frequência assumir o comando. O interruptor quântico é esse micro-instante de soltura. Aquele em que você deixa de lutar contra aquilo que é. Aquele em que você para de insistir em manter a velha forma de perceber. Aquele em que você abandona a história cansada que vinha repetindo. E a razão pela qual esse micro-instante tem tanto poder é simples. Toda mudança vibracional começa pelo fim da resistência, e não pelo aumento do esforço. O campo quântico funciona como um espelho sensível. Ele responde não ao que você pensa automaticamente, mas ao que você valida emocionalmente. Então, quando a resistência dissolve, ainda que por segundos, o campo entende que você está finalmente disponível para uma nova linha de probabilidade. E, nesse exato instante, algo muda. A troca acontece. Uma realidade deixa de ser alimentada e outra começa a se formar. O momento do interruptor quântico é tão discreto que muitas vezes você só percebe depois. É quando você repara que algo ficou mais leve, que a angústia diminuiu, que um pensamento novo apareceu, que uma sensação de talvez seja possível surgiu silenciosa dentro de você. É a primeira ondulação da nova linha de realidade chegando ao seu campo emocional antes de se materializar no mundo físico. É como sentir o vento mudar antes da tempestade se formar. É o anúncio do invisível. A verdade é que você já viveu esse interruptor inúmeras vezes. Ele acontece quando você decide parar de perseguir alguém que não te vê, quando você relaxa depois de dias de preocupação, quando você acorda e percebe que não sente mais raiva, quando algo que antes te afetava, agora não te move mais. A troca não é um ato grandioso. Ela é o fim de um padrão emocional, a morte de uma vibração, o desmonte de uma narrativa interna que sustentava a realidade anterior. E, no campo quântico, quando uma vibração perde alimento emocional, ela perde existência. Ela literalmente deixa de ser uma linha provável. O universo não recompensa ou pune. Ele simplesmente reorganiza as probabilidades com base na sua emissão. Portanto, quando o interruptor quântico é acionado, você deixa de estar ligado a experiências que estavam sendo nutridas pela frequência antiga. Você desconecta a tomada energética da realidade velha e conecta em uma nova. E isso acontece sem barulho, sem espetáculo, sem confirmação externa. É um processo preciso e silencioso, como um reset vibracional. O mais surpreendente é que o interruptor quântico nunca depende do tamanho da situação. Ele se aplica tanto a coisas simples quanto a mudanças profundas de vida. A diferença não está na complexidade do evento, mas na resistência emocional que você acumulou em torno dele. Quando essa resistência se desfaz, o interruptor é acionado. E, quando ele é acionado, você muda de futuro. A partir desse momento, mesmo que nada tenha mudado do lado de fora, a realidade já não tem como continuar igual. Porque a sustentação vibracional que mantinha tudo no lugar já não existe mais. Você entrou em outra linha. Você mudou de caminho. Você iniciou um colapso de probabilidades e acendeu uma nova versão de você dentro do campo. Esse é o poder do interruptor quântico. Ele altera o rumo da sua vida no exato instante em que você altera a qualidade da sua vibração interna. A maior ilusão que você já aprendeu é acreditar que o universo demora para responder. Essa crença cria ansiedade, cria impaciência, cria frustração e te convence de que existe uma distância enorme entre o que você vibra e o que você recebe. Mas a verdade é que a reação do campo é instantânea. O que não é instantâneo é a manifestação física, e essa diferença, por mais sutil que pareça, muda absolutamente tudo. O universo não espera horas, dias ou meses para reagir. Ele responde no exato segundo em que a sua emissão interna muda. É como um eco invisível que reverbera simultaneamente a cada ajuste vibracional que você faz dentro de si. Quando você muda a sua frequência,
mesmo que seja um desvio mínimo, o campo reorganiza as probabilidades imediatamente. A vibração antiga começa a perder força, como uma onda que se dissolve em outra maior. Isso não é poético, é físico. O campo quântico funciona com base em respostas frequenciais. Ele não avalia merecimento, não compara histórias, não pesa o quanto você sofreu ou o quanto você quer algo. Ele responde à coerência vibracional, que é a união entre o que você sente, aceita e permite internamente. E, quando essa coerência muda, o campo responde como um espelho que altera sua forma na mesma fração de segundo em que você altera sua expressão. A reação do campo é tão imediata que, muitas vezes, você percebe primeiro nos micromovimentos internos. Uma calma inesperada. Uma clareza súbita. Um pensamento novo que chega sem esforço. Uma sensação de que algo se abriu, mesmo sem saber exatamente o que. Isso é o campo ajustando a sua linha de realidade. É o alinhamento começando antes que qualquer evidência física apareça. A física quântica chama isso de reorganização do estado de probabilidade, uma mudança na estrutura invisível que antecede a forma sólida. Em termos simples, o universo já está mudando, mesmo que seus olhos ainda vejam o mesmo cenário. O mais interessante é que essa resposta não depende de grandes saltos emocionais. Às vezes, basta um deslocamento mínimo, um relaxamento da resistência, uma desistência silenciosa da luta interna. O campo responde à sutileza com a mesma precisão com que responde à intensidade. Porque, no nível vibracional, o tamanho não importa. O que importa é a direção. Uma pequena mudança na direção da sua vibração é suficiente para colocar você em um caminho completamente diferente. É como mover um grau no leme de um navio. No início parece irrelevante, mas ao longo da trajetória cria um destino totalmente novo. Quando você faz um ajuste interno, o campo age como se recebesse uma nova instrução. E essa instrução começa a reorganizar tudo ao seu redor. Pessoas começam a mudar a maneira como respondem a você. Situações antes travadas começam a abrir pequenos espaços. Ideias surgem. Sincronias aumentam. Coisas que estavam estáticas começam a se mover. E, mesmo que ainda não exista nenhuma prova concreta da mudança, existe um fluxo diferente acontecendo nos bastidores da realidade. O campo está reposicionando você. Essa reação imediata pode ser percebida de várias maneiras. Uma das mais rápidas é o que você sente no corpo. A tensão diminui. O peso emocional alivia. O nó mental se desfaz. Isso acontece porque, quando a vibração muda, o corpo físico acompanha. Ele solta o padrão antigo, abre espaço para uma frequência mais leve e começa a se reorganizar internamente. Você sente isso antes que qualquer mudança externa seja perceptível. É o primeiro sinal de que o campo já respondeu. Outra forma de perceber a reação é através das sincronicidades. Pequenas coincidências significativas começam a surgir como se fossem mensagens codificadas do universo, sinalizando que a linha de realidade que você vibrou já está ativa. Encontros inesperados, oportunidades que aparecem do nada, informações que chegam no momento exato, impulsos intuitivos que apontam direções novas. Tudo isso é o campo ajustando o caminho externo para se alinhar com o caminho interno que você escolheu vibrar. E existe ainda uma terceira forma: a resistência antiga começa a perder força. Coisas que antes te atingiam deixam de afetar. Pensamentos que antes eram pesados ficam neutros. Emoções que antes eram dominantes perdem intensidade. Isso é um sinal claro de que você não está mais sustentando a frequência da realidade anterior. Sua energia já se deslocou e o universo está desfazendo a estrutura vibracional que sustentava sua experiência antiga. A reação do campo, por ser imediata, é também inevitável. Você nunca vibra no vazio. Cada vibração é uma instrução. Cada emoção é um comando. Cada liberação é uma troca de coordenadas. E o universo ajusta tudo a partir disso. O grande erro é esperar que o físico mude primeiro para só então acreditar.
Mas, na manifestação quântica, é sempre o contrário. Sua vibração muda, o campo responde, e o físico se torna o último estágio do processo. O que significa que, a partir do momento em que você faz um ajuste interno real, a mudança já começou, mesmo que ainda não exista nenhuma evidência. A vida já está se reorganizando. A linha de realidade já foi escolhida. O campo já está trabalhando em silêncio, como um mecanismo invisível que obedece ao seu novo ponto de emissão. E, quando você compreende isso profundamente, você para de procurar sinais e começa a reconhecer que você é o próprio sinal. Agora que você compreendeu o que é a chave quântica, o momento da reversão interna, o interruptor vibracional e a reação imediata do campo, existe apenas um passo que torna tudo isso funcional na sua vida: o ritual de ativação. Não é um ritual externo, não envolve velas, símbolos ou objetos. Ele é totalmente interno, porque a tecnologia da mudança rápida está dentro do seu campo emocional, e não fora. É a forma como você organiza sua energia, como você altera sua relação com o que está vivendo e como você reestrutura o comando que envia ao universo. O ritual de ativação é a prática que transforma o entendimento em vibração. É o método que permite aplicar a chave quântica em qualquer situação, desde questões emocionais até desafios financeiros, relacionamentos, decisões difíceis, bloqueios criativos ou transições profundas. E o motivo de ele funcionar tão rápido é porque ele não tenta resolver a situação, ele altera o ponto de emissão que cria a situação. Quando você muda a origem, a consequência não tem outra escolha a não ser mudar junto. Esse ritual começa com algo simples, mas extremamente poderoso: interromper a narrativa interna que alimenta o estado atual. Toda realidade é sustentada por uma história emocional que você conta para si mesmo, às vezes de forma consciente, outras vezes automática. E essa história mantém você vibrando dentro da mesma linha de realidade. O primeiro passo do ritual é parar essa alimentação energética. É como tirar a lenha da fogueira. Não existe transformação vibracional enquanto você continua repetindo mentalmente a mesma interpretação do que está acontecendo. A interrupção não precisa ser perfeita. Não precisa ser radical. Basta que você quebre o ciclo por alguns segundos, criando um pequeno espaço emocional onde a realidade antiga perde força. Esse espaço é o convite para o segundo passo do ritual: a reconfiguração da postura interna. Aqui você não tenta pensar positivo ou imaginar cenários idealizados. O que você faz é algo muito mais sutil. Você questiona sua posição interna diante da situação. Você se pergunta: se essa situação já estivesse resolvida no campo, como eu me sentiria agora? Essa pergunta desloca imediatamente a sua vibração. Ela tira você do estado de carência e coloca no estado de disponibilidade. E disponibilidade é o estado que o campo responde com mais velocidade. Depois disso, vem o terceiro passo: o ajuste vibracional consciente. Esse é o momento em que você escolhe deliberadamente a frequência que quer emitir. Pode ser tranquilidade, confiança, neutralidade, rendição ou até mesmo curiosidade. Não precisa ser entusiasmo, alegria ou certeza absoluta. Basta ser uma vibração que não alimenta o padrão antigo. Esse pequeno ajuste é o que aciona o interruptor quântico, o momento exato em que você troca de linha de realidade. É o instante em que sua energia deixa de reforçar o que estava travado e começa a sustentar uma possibilidade nova. O quarto passo do ritual é permitir que o campo reaja. Isso significa não tentar controlar o resultado imediato e não buscar sinais desesperadamente. A reação do campo acontece assim que você muda internamente. Mas, para percebê-la, você precisa estar num estado de abertura. Não é passividade, é alinhamento. É quando você entende que o processo já começou e não precisa provar nada para você. A abertura permite que sincronicidades surjam, que ideias cheguem, que caminhos se reorganizem e que a nova linha de realidade se firme no seu campo energético. O quinto e último passo é o mais importante: a estabilização da nova vibração. Sem estabilidade, você aciona a chave mas volta para o padrão anterior.
E voltar não significa fracasso, significa que sua mente está acostumada a repetir a emoção antiga. A estabilização é o momento em que você sustenta suavemente a nova frequência, sem tensão, sem cobrança, sem pressa. Você apenas respira dentro dela. É como firmar um novo solo interno. E, uma vez firme, a realidade não tem escolha a não ser acompanhá-lo. O ritual de ativação não é uma técnica complicada. Ele é uma sequência natural da forma como o campo quântico funciona. Você interrompe o que alimenta o velho, escolhe uma postura interna nova, ajusta sua vibração, permite a reação do campo e estabiliza a frequência. É simples, mas é profundo. É discreto, mas é transformador. É invisível, mas cria mudanças que, muitas vezes, parecem milagres para quem vê de fora. O mais extraordinário é que esse ritual pode ser aplicado a qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer nível de intensidade. Ele funciona porque ele conversa diretamente com o campo, e não com a aparência das circunstâncias. E quando você aprende a aplicá-lo com consistência, você percebe que as mudanças não dependem mais do mundo externo. Dependem de você. Dependem da sua forma de vibrar. Dependem da sua disposição em abandonar a versão antiga do seu estado emocional. Porque, no fim, a chave quântica mais rápida não é sobre manipular a realidade. É sobre se tornar um ponto de emissão que o universo não tem outra escolha a não ser responder imediatamente. Antes de sair, faça algo simples, mas energeticamente poderoso. Feche os olhos por um segundo, leve a mão ao peito e declare internamente: eu ativo a nova vibração agora. Se essa chave abriu algo dentro de você, fortaleça esse movimento aqui mesmo. Curta este vídeo como um gesto simbólico de confirmar sua nova linha de realidade. Comente e ativo minha vibração para ancorar essa frequência no campo. E se inscreva no canal, porque cada vídeo é uma expansão que mantém sua energia alinhada ao que você quer materializar. O campo já respondeu. Agora você confirma.